Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remute volume 46, nesse 10 de março de 2023, beleza, Kesa? Beleza, Marcelo, tamo aí. Vamos lá. Estamos aí, mas não estamos aí, porque na verdade hoje a gente gravou o programa, a gente gravou anteontem, no dia 8, a gente tem compromissos aí na sexta-feira, então vocês estão vendo uma versão gravada, mas não deixem de interagir, né? Eu acho que até o Kesa consegue, né, no dia, Eu tá? estarei no chat até umas 5h40, 5h45 estarei. Depois eu vou tocar num barzinho aqui perto da minha casa. Muito bom. Então temos compromisso. Eu tenho um compromisso, talvez até com o trânsito da sexta-feira à tarde. Mas beleza, vocês vão estar vendo aqui o Remute 46. Beleza? E recados de sempre, né? Quem não é inscrito, inscreva-se, ativa aí o sininho. E você está vendo aqui ao vivo, dá o seu like aqui, porque isso vai fazer o nosso programa aí se espalhar um pouquinho mais aí para as audiências da internet. Oi, já estamos crescendo aí em audiência, né, Marcelo? Depois de quase Pois um é. ano aí, a gente já começa a ter bastante visualização nos cortes, cara. Pô, fico feliz pra caramba. Só temos a agradecer aí a galera que participa ao vivo, que as participações ao vivo estão cada vez melhores Sim. também, né? Perfeito, cada vez melhores. E Então, somos substituindo no Google aí. Nossa senhora, daqui a pouco a gente não precisa nem fazer mais o programa, que o pessoal tá mandando super bem, né? Outro dia, o Maurício, eu falava assim, não, o guitarrista do AC/DC, aí o cara mandava aqui, não, foi o baixista do AC/DC. Ah, eu falei, é verdade, tem um disco do Premeditando Break? Não foi do Premeditando Break, foi do Língua de Trapo. Aí eu falei, tá bom, Uhum. nem faço mais o programa. Mas é assim que é legal, ao vivo é assim mesmo. O pessoal vai fazendo as contribuições aqui, a gente vai lendo ao vivo aqui. Isso que é bacana. Também esses caras são umas Barça ambulantes, né, cara? Os caras comiam Barça quando era criança. Pois é, né? Esse programa é uma biblioteca ambulante aí, todo mundo, não só todos os espectadores aqui são bibliotecas, né? Pode crer. Mas fica o nosso agradecimento, porque essas participações são de ouro, cara, e são engraçadíssimas. Depois eu e o Marcelo, a gente desliga aqui, a gente fica mais meia hora rindo das coisas que vocês falaram, cara. Já dedurei, Marcelo. É, verdade, verdade. Vamos ver essa vez aí o que vai sobrar de comentário aí não no chat, talvez, né? Você vai estar ao vivo no chat, mas eu vou ver os comentários depois aí. E tem corte que a gente faz aí que atinge mais de 1.000 visualizações. Nessa semana eu fiz um corte e passou quase 2.000 visualizações, assim, 2, 3 horas, né? Foi muito legal, né? Isso viraliza aí durante umas horas aí. Muito legal isso. Super legal. Bom, acho que o Chiesa pode começar fazendo as suas efemérides aí. O que você acha? Marcelo, é com grande pesar que eu vou começar a fazer então, cara. Puta, essa semana, você já sabe também, né, cara? Mas a gente perdeu, aí o mundo musical perdeu mais um elemento importantíssimo aí, cara. Essa semana partiu Gary Rossington, era o último membro, no dia 5/3, esse daí, dia 5/3, no domingo agora, o último membro original da lendária banda de Southern Rock, o Lynyrd Skynyrd. Ele foi se encontrar com seus irmãos e a família do céu lá. A notícia do falecimento dele foi dada pela própria banda em nota no Facebook, né? Mas a causa da morte do Gary ainda não foi divulgada, né? Ele faleceu agora quando ele tinha 71 anos, né? Mas sabe-se que em 2015 o Gary sofreu um ataque cardíaco e ele acabou sobrevivendo e teve que passar por uma cirurgia de bypass quíntuplo, né? Ele estava com as 5 artérias coronárias, estavam seriamente obstruídas. Aí é uma operação super delicada, assim, que tem que tirar veias de outras partes do corpo, abrir o externo, sabe, uma operação demorada, sensível. Depois que terminar, os médicos têm que ficar ainda com o peito aberto por mais um tempão para ver se não tem nenhum tipo de coágulo ou algum vazamento. Cara, terrível. Ele passou por isso em 2015, sobreviveu, e sabe-se também que em 2021 ele teve uma outra cirurgia cardíaca que ele teve que fazer de emergência nesse sentido também, né?
Lembrando que o Gary foi um dos passageiros sobreviventes daquele trágico acidente que a gente comentou aí há um tempo atrás, no dia 20 de outubro, né? Que aconteceu um acidente aéreo em 1977 e acabou matando ali boa parte da banda, o Ronnie Van Zant, a Steve Gaines e a Cassie Gaines, que eram irmãos, né? E além do piloto e o copiloto. No acidente, o Gary ele fraturou os braços, as pernas, os pulsos, os tornozelos e a pelvis. Então, ele ainda tomava muita medicação, porque ele sentia muitas dores ainda por conta do acidente, né? E a gente sabe que essas medicações aí, que são anestésicos e opioides, não sei o que, isso daí gera também uma séria dependência, né? E ele ele estava também lutando contra esse vício com as drogas, principalmente os anestésicos e os opioides. Mas fica aí o nosso pesar com a partida do Gary Rossington. Isso é uma pena. Era o último integrante original? Esse é o último integrante original. Tá. Né? Os outros também não são novos, né? Mas da formação original da banda, que tinha o Ronnie Van Zant e tudo, porque depois entrou o irmão do Ronnie Van Zant nos vocais, né? Mas da formação original, esse era o último mesmo. Uhum. Bom, a gente já falou sobre o assunto, né? O Keizo comentou do acidente, e vou deixar depois um card aqui com o link para o episódio que a gente comentou sobre esse acidente aí. Isso daí. Mas a gente tem outras efemérides. Uhum. Que são mais engraçadas. Opa, isso é legal. Vamos alegrar um pouquinho aí. Vamos alegrar, né? Pois é. A gente tem hoje, dia 10 de março, comemorado o Dia do Conservador. Agora, a gente não deve confundir o Dia do Conservador Restaurador, que é aquele cara que restaura obras de arte, móveis e arquitetos, essas coisas, que isso daí é do dia 27 de janeiro. Esse daí, o Dia do Conservador, tem a ver com conservadorismo, né, que é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais e o contexto da cultura e da civilização. Então, é isso daí. É o dia do pessoal que é mais conservador mesmo, nesse sentido da palavra, né? Uhum. Pessoal que gosta das tradições. O Edmund Burke, que você colocou aí, ele é um representante dessa filosofia, dessa forma de pensamento? É um filósofo que exatamente ele defende isso daí. Inclusive essa frase aí que fala, né? É impossível estimar o período que resulta da supressão dos antigos costumes e regras da vida. A partir desse momento, não há bússola que nos guie, nem temos meios de saber a qual porto nos dirigimos. Né? Então, ele é dessa corrente filosófica aí dos conservadores. Então, hoje é dia 10 de março. Dia do conservador. Hoje também é dia do sogro, né? Do sogro. Aí, ó, dia do sogro, já botei um cartoon aí, porque hoje o dia vai... A minha parte vai acabar com cartoon. Já vou dar um spoiler aqui. Minha parte já vai acabar com cartoon. Hoje também é dia do telefone. Opa, telefone. Aí, ó, mais um cartoon aí para aproveitar, né? Aí já dando um spoiler maior ainda de para onde eu vou. Tem spoiler aí para tudo quanto é lado, hein? Quem esperar até o final do programa vai entender do que a gente está falando aqui. Pois é. E você sabe por que hoje é dia do telefone, né, Marcelão? Pois é, dia telefone, remetendo a uma história que a gente já contou um pouco aqui, que quando o Graham Bell mandou sua primeira mensagem de sucesso, né? Já faz um tempinho. Que ano que foi isso aqui? Foi em 1876, justamente no dia 10 de março. Foi essa tentativa de sucesso de transmissão pelo telefone. Também comentamos na época que tem uma história aí, porque tem o Antônio Meucci, o italiano lá, também tinha inventado o telefone para se comunicar com a esposa, né? Que não podia andar direito, estava no andar de cima da casa, ele acabou criando o telefone internamente ali, né? Então tem essa disputa aí de quem realmente foi o primeiro inventor, né? E tinha uma guerra de patentes aí também, né?
Eles tinham uma guerra de patentes e o Graham Bell, eu vi um documentário esses dias que falava exatamente sobre esse assunto. O Graham Bell, ele tinha um prazo para fazer a coisa funcionar, porque existia, como a gente teve a corrida para chegar na Lua lá na década de 60, entre Estados Unidos e a União Soviética, tinha esse episódio aí do telefone funcionar também, da comunicação telefônica, tinha que ser atingido alguns pontos assim de comunicação de voz, que eles não estavam conseguindo comunicar a voz, para ele conseguir efetivar a patente dele. E, na verdade, quando ele conseguiu registrar a patente, ainda não estava funcionando. Eles marcaram um teste e ele teve que correr contra o tempo para fazer o telefone funcionar. É assim, você tem que marcar a data ali para você correr atrás. Se você deixar em branco, quando estiver pronto eu apresento, pode nunca acontecer, né? Agora, quando você tem a meta ali definida, você tem que correr para conseguir fazer. Mas é engraçado que quando você tem essas invenções que parece que 2, 3 disputam sempre quem fez primeiro carro, a telefone, etc. Parece coincidência, né? Mas, por exemplo, Newton e acho que Euler, né, que desenvolveram o cálculo diferencial integral, etc. Santos Dumont com os irmãos Wright. Isso, também tem essas disputas, mas não é grande coincidência. Na verdade, a humanidade chega num ponto onde a questão é aquela agora, né? Essa é a próxima etapa. Aí todos os cientistas e inventores se debruçam naquele mesmo problema e acaba, né, tendo pouca diferença de tempo entre um achar e outro achar. Então não é uma grande coincidência, né? É que vai acontecendo naturalmente na evolução. Chegou um momento que precisava se comunicar. O próximo passo é comunicar via voz. Já tinha telégrafo, já conseguia mandar mensagem no telégrafo, mas faltava falar. E todo mundo se debruçou nisso e todos chegaram numa solução mais ou menos que na mesma época. Aí tem as guerras de patentes, cada um quer puxar o seu lado, né? E acaba acontecendo isso. Exatamente, uma convergência, né? Uhum. Muito bem. E hoje, minha última efeméride é sobre o Dia do Guitarrista. Só que o Dia do Guitarrista, o Dia do Guitarrista, ele não é homologado, ele não existe, ele não foi, ninguém instituiu o Dia do Guitarrista. Sabia dessa? Não, como é que é o Dia do Guitarrista, né? Como é que é? Pois é de fato, não é de júris. Olha só como a coisa funciona, né, cara? Na verdade, não existe essa formalização. Isso daí é uma lenda urbana, né? E a suposição é que isso daí teria surgido nas redes sociais já há alguns anos e foi se tornando verdade pela repetição e a continuidade das postagens, né? E isso daí parte do princípio que surgiu na Argentina, né, no dia 10/3, e a gente ainda vai falar dos nossos aniversariantes exatamente deste marco aí, que ele marca a data do nascimento de Norberto Aníbal Napolitano, que é conhecido como Papo, um dos mais importantes guitarristas do rock argentino, e ele faleceu num acidente de trânsito em 25 de fevereiro de 2005. Né? Então, eles começaram a divulgar essa data do nascimento do Papo como dia 10/3, o dia do guitarrista. Ele era um cara que trabalhava no rock, trabalhava no heavy metal, foi um expoente bastante interessante aí da música argentina, né? Inclusive, ele tocou com alguns caras legais, né, cara? Quer ver aqui? Deixa eu ir buscar ele aqui. Ele tocou com o Fleetwood Mac, com o Peter Green, que foi fundador do Fleetwood Mac, teve uma participação no início do Motorhead e participou ativamente da banda Riff, né? É um cara que tem ali a sua contribuição para o heavy metal, para o rock. Então, os argentinos começaram a divulgar o Dia do Guitarrista como dia 10/3, né? E em 2013, o senador Daniel Filmus apresentou um projeto de lei que sugeria a data como homenagem a esse músico. Porém, o projeto de lei caducou sem jamais ter sido analisado. A comunidade de guitarristas argentinos se divide, pois acham que o Dia Nacional da Guitarra deveria ser 7 de julho, que é a data de nascimento do Eduardo Falú, um guitarrista clássico de tradição mais folclórica, já que a gente está falando do conservadorismo aí, né? Então, eles acham que tem que ser dia 7 de julho,
mas a data, embora não represente o desejo unânime dessa sociedade argentina, ela teve aceitação pelos guitarristas mais ligados ao rock, e nessa data começaram a realizar postagens nas redes sociais, e isso foi adotado por guitarristas brasileiros, que também passaram a criar postagens em português sobre esse dia, e aí, informalmente, esse aí, dia 10 de março, o dia do guitarrista. Muito bom. E você falou do Peter Green, né? Eu assisti um show do Peter Green lá em Las Vegas. Ah, é? Uma linha, Sabe, pequenininha, tinha meia dúzia de pessoas. Eu nem conhecia o Peter Green. Fui lá, tem esse show aqui de blues, legal, vou lá ver como é que é. E toquei lá, assisti bem na frente dele ali. Inusitado, né, cara? Pois é. Depois que eu fui saber, o cara era um monstro, né? Ele morreu em 2020, Peter Green. Ah, Acabei de ver aqui. Oh, caramba. Mas ele é inglês. É isso aí. Muito bem. Então tá, essas são as suas efemérides. Vou falar um pouquinho também algumas minhas, né? Manda aí. Não separei nenhuma foto aqui, mas vamos falar algumas coisas interessantes que aconteceram nessa semana aí no mundo, de 5 a 10 de março, né? Por exemplo, dia 6 de março de 1869, Dmitri Mendeleev apresenta a sua tabela periódica para a Sociedade Química Russa, né? Então, todo mundo que conhece a tabela periódica lá dos elementos, aquele terror de quem estuda química, né, no ensino médio, aí Mendeleev foi o cara que fez essa tabela, né? Primeira versão dela, pelo menos, e foi justamente nessa data aqui, dia 6 de março. Também dia 6 de março, mais de 30 anos depois, 1899, a Bayer registra a marca aspirina, lançando esse remédio extremamente utilizado no mundo inteiro. Eu, inclusive, gosto bastante de aspirina quando estou com dor de cabeça, né? E, então, dia 6 de março, né? Bom, o Kesa comentou do dia 10 de março, que foi o primeiro teste com sucesso do telefone, mas 3 dias antes, o Graham Bell teve a sua patente garantida pela invenção do telefone, né? Então, até ele comentou, né? Ainda não estava pronto praticamente quando teve isso, né? Mas foi dia 7 de março que ele recebeu a patente. No dia 8 de março de 1950 foi lançado, sabe o quê? A Kombi. Volkswagen lançou a Kombi, né? Chamava um ônibus, um bus tipo 2, né? Ele era chamado de bus nos Estados Unidos, em 1950, né? De 8 de março de 1979, repetindo aqui que enrolou, 8 de março de 1979, a Philips demonstra o CD publicamente pela primeira vez, o Compact Disc. 79, hein? Já faz tempinho, e agora já não existe mais também, já foi substituído por downloads, streaming, né? Mas nessa época que foi lançado, acabou substituindo em alguns anos o famoso LP, né? Também foi no dia 9 de março, só que de 1500, que a frota de Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa em direção à Índia, e no meio do caminho acabou chegando no Brasil aqui, que a gente conhece, né? Então, eles saíram lá dia 9 de março. Cara, você sabe que eu vi também recentemente mapas chineses datados de 700 anos que já contemplavam as Américas? Não, os caras já com os barquinhos de junco deles foram longe, hein? Pois é, cara, achei fenomenal. E coloca a China no centro do mapa, assim, né? Com as Américas do lado direito, assim, e a Europa e a Ásia do lado esquerdo e a China no meio, né? Quem sabe, né? Que ano que é? 700 e alguma coisa? Não, 700 anos para trás ali, deve ser por volta de 1200, 1300. Tá. A China já visualizava as Américas ali, já tinha mapa, cara. Esquisito, né? Vai saber, né? Quem sabe. Muita coisa pode aparecer, né, nos próximos tempos, né? Pode ser que descubram que foi descoberto antes por chineses, foi esquecido, aquelas coisas, reviravoltas da história, né? Pois é, cara.
E também, só para finalizar minhas datas, aqui no dia 10 de março de 1891, um inventor chamado Almon Strauger, não sei como é que se pronuncia isso, ele patenteou um comutador telefônico mecânico, né? Seria o primeiro. 1800 e? 1891, poucos anos depois da invenção do telefone, mas já existiam várias linhas telefônicas. E a história é até interessante, ele não era inventor nem nada, ele trabalhava com outra coisa, só que ele era meio estressado com as telefonistas, né? Porque precisava de telefonista para fazer ligação telefônica, não tinha discagem, né? E ele ficava estressado que as telefonistas não funcionavam direito, demorava tudo, ele quis inventar um negócio que agilizasse as comunicações. Então ele inventou esse comutador mecânico para que pudesse, né, com algum código, né, lá, algum disco, eu não sei como é que era, fazia lá na central a comutação, não precisava de telefonista. Então foi o primeiro comutador telefônico, depois ele mudou a tecnologia e virou as centrais telefônicas eletromecânicas mais modernas, que aí deixou de, algumas décadas depois, realmente sumiram as telefonistas aí. Então foi a primeira equipamento para fazer esse tipo de coisa. Cara, mas até 1970 e tantos, 80 e poucos ali, eu lembro que para fazer ligação interurbana a gente tinha que ir ou no aeroporto ou em alguma central da Telesp na época para fazer a coisa. Depois tinha aquele orelhão azul que você tinha uma ficha especial de DDD, que dali você já conseguia fazer a ligação DDD, né? Porque só o local que era comutado automático, né? Quando era interurbano, internacional, tinha que depender realmente de telefonista e tal, né? Depois, com o tempo... Tinha DDD, DDI, né? Descagem direta... Internacional. Internacional, DDI, DDD... Descagem direta à distância. Distância, isso daí. DDD, mas... Pera lá, ó, é ao vivo, eu vou sair da mesa um pouquinho para pegar um negócio aqui. Beleza? Vai enrolando o pessoal aí. eu ia falar da tabela periódica aqui, mas não vou dar spoiler, não, porque eu vou acabar falando desse assunto mais tarde. Então, vou segurar meu assunto aqui por mais um minutinho. Né? A gente falou agora das efemérides, né? Já não tenho mais o que falar, mas depois vou falar dos aniversariantes e aí talvez eu volte no assunto da tabela periódica. Porque você falou do DDD, ó, até saiu meu chroma aqui, tá vendo? Minha biblioteca ficou meio descolada aqui. Mas o que você está comendo DDD e DDI, isso surgiu depois justamente para substituir as telefonistas, porque a descagem direta já não precisava mais da telefonista. Aí que veio o sistema DDD e DDI. Né? E aí ele falou que tinha as fichinhas, ó, essa aqui é uma fichinha local, tá aqui, ó, não sei se focou ou não. Mas dá para ler o local. Pera lá, deixa eu colocar alguma coisa aqui, local. E essa outra, DDD. Bem prateadinha, cara. Essa é a ficha da descagem direta à distância. Você discar, vai para outro estado, tal, sem precisar de telefonista, né? Essa que fazia no telefone azul, lá no orelhão azul, acho que não lembro, daí já não lembro qual a cor dos orelhão, não. Puta, que legal, você tem essas fichas, Marcelo. Tem uma meia dúzia aqui dessas fichinhas. Aqui. Tem um museuzinho aqui no meu canto aqui. Tem coisa que dá para recuperar aqui. E tem uma coisa que está nesse museu aqui, nesse canto, que eu vou falar hoje. Não é spoiler aí, hein? Mas primeiro, eu acho que o Chiesa tem um assunto dele aí, né? Posso mandar? Manda. Cara, é um assunto aqui, vou fazer uma viagem no tempo aqui, cara. A viagem do tempo é o que a gente mais gosta aqui, né? Então tá bom. Mas é para antes da época do DDD, não? Um pouquinho antes. É quase que na mesma época que você falou que o Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal. Nossa Senhora. Rapaz, vou voltar no tempo aqui a 1503. Oxi. Né? Há 520 anos atrás, o Leonardo da Vinci ele iniciou a sua mais notável e conhecida obra, Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, a Sorridente, né? Ou ainda Mona Lisa del Giocondo, a Madame Lisa, esposa de Giocondo, né?
essa pintura emblemática que está aí na tela, né? Essa obra começou a ser pintada em 1503, terminando 3 ou 4 anos mais tarde. Né? Nessa obra, o Leonardo da Vinci ele começou a desenvolver uma técnica chamada esfumato, que é exatamente esse degradezinho que você dá nas bordas, essa iluminação que dá mais sentido e profundidade para a pintura, dá um realismo maior para a pintura. Então, essa é uma das obras também que percutiu ali no período renascentista, que percutiu o período renascentista, né? Que é o período renascentista sucedeu a arte medieval. A gente veio falando aí nos últimos tempos também bastante sobre essa época medieval aí. E na época medieval a gente tinha os estilos românico, o gótico e o barroco, que englobava desde pinturas, esculturas e arquitetura, até poesia, música e teatro, né? Usando a filosofia desses estilos. Né? Então, o período renascentista foi realmente um renascimento para a arte e a gente começou a ter, principalmente no campo da pintura, né, esse realismo fantástico. Assim, era uma coisa bem impressionante você ver a realidade com que as obras eram acabadas. Né? E esse daí é o retrato mais famoso da história da arte. Poucas obras de arte são tão controversas, tão questionadas, valiosas, elogiadas, comemoradas ou reproduzidas como a Gioconda, a Mona Lisa. Né? É uma pintura a óleo sobre uma peça de madeira de álamo de 77 centímetros de altura por 53 de largura. Né? É pequenininha, né? Se for pensar, né? Tamanho é pequeno. Ela é pequena para coisas que a gente vê no museu. Tem muito quadro que a gente vê no museu que é bem grande, né? Você vê o Beijo do Klimt, você vê as obras que tem, por exemplo, aqui no Museu da Independência, que são aqueles quadros com aquelas paredes, precisava de um pé direito duplo, né? Tem muita coisa no Vaticano, tem quadros muito grandes, mas ele não é um quadro tão pequeno assim para ter na parede aqui de casa, por exemplo, né? 50 por 70, 50. Não, é porque é um retrato, né? O objetivo de ser um retrato é pequeno mesmo, né? Tamanho meio que natural de um retrato, né? Pois é, segue mais ou menos tem tanta fama que você imagina aquele negócio gigante, né? Mas não é. Exatamente, você vai chegar lá e eu acho que você tem que manter uma certa distância, então você realmente não consegue apreciar de muito perto os detalhes, como a gente aprecia até numa foto, né? Uma foto, às vezes, você tem maior condição de perceber os detalhes do que ao vivo, né? Você não vai ter esse acesso todo. Né? Sim. Mas existem algumas curiosidades aí sobre a Mona Lisa, né? Vamos ver os dark sides da o dark side of the Mona. Dark side da Mona Lisa, né? Muitos historiadores falamos do dark side semana passada, né? E segue agora o dark side da Mona. Muitos historiadores acreditam que existam mensagens ocultas, mensagens subliminares aí nas camadas de pinturas que são sobrepostas aí desta tela, né? E algumas coisas que a gente consegue visualizar, por exemplo, que são muito interessantes, né? Se você vê a Mona Lisa, as pessoas que já tiveram essa experiência vão de um lado para o outro, assim, e parece que ela acompanha as pessoas com os olhos, né? E uma coisa que é muito interessante é que a linha do horizonte, você olhar ali atrás dela, ela está num nível visivelmente mais baixo à direita do que à esquerda, né? Você vê... perdão. A linha à esquerda está visivelmente mais baixo que a da direita, né? E isso causa um efeito de ilusão de ótica, fazendo que a Mona Lisa pareça muito maior quando você vê da esquerda do que quando você vê da direita. Ela parece que a posição dela fica mais longilínea, assim, né? Historicamente, os conceitos também têm essa, né? Que historicamente os conceitos de masculino e feminino estão ligados aos lados. O esquerdo é o feminino e o direito é o masculino. Então, quando você olha pela esquerda, você tem essa visão majorada da Mona Lisa, né? Agora, olha a história dela também.
O Leonardo estava pintando ela ali entre 1503 e 1506, e essa pintura foi levada da Itália para a França pelo próprio Leonardo da Vinci em 1506, quando ele foi convidado para trabalhar na corte do rei Francisco I da França, né? O Francisco acabou comprando essa pintura e levou para a sede administrativa na cidade de Fontainebleau e depois para o Palácio de Versalhes. E só após a Revolução Francesa, que se deu ali entre 1789 e 1799, o quadro passou a ser exposto no Louvre e nunca mais saiu de lá, e é uma das maiores atrações do Louvre, né? Você falou de assimetria, se você olhar o rosto dela também, tampar um lado, tampar uma metade e outra, não é assimétrico, né? Se você pegar e olhar só o lado esquerdo, está muito mais sério do que se você olhar o lado direito. O lado direito parece ter uns traços aqui mais de riso e o lado de cá já não é tanto, né? Cara, e tem umas coisas mágicas nesse quadro com relação à proporcionalidade, ao centro, né? Você vê bem próximo ali do coração dela, é mais ou menos o centro do quadro, né? Você divide o quadro, você tem zonas que você divide, então tem toda uma explicação bastante técnica para toda essa proporcionalidade e as sensações que isso causa. E hoje existem estudos também desses computadores que conseguem avaliar a fisionomia, que conseguem, através de uma foto da Mona Lisa, te dizer quanto por cento ela estava feliz, quanto por cento ela estava angustiada, quanto por cento ela estava tensa, né? Consegue te dar um perfil psicológico das sensações que ela estava sentindo com essa fisionomia. Cara, é muito louco isso também, né? A gente entra numa vibe aí também de teoria da conspiração, se deixar, né, cara? Sim. Né? Uma coisa que, descendo um pouquinho na análise, alguns degraus aí, você percebe que é uma tendência de muitas fotos, quadros, etc., ao contrário do que o fotógrafo amador faz, né, de centralizar o rosto, você pode ver que o que está no meio verticalmente aqui é o olho. Né? O olho que está no meio, não é o centro Exatamente, da face. não é o centro do nariz. É bem aqui o eixo vertical. Exatamente, né? E ele passa ali perto da divisa ali do vestido dela, ali no colo dela, é onde está o centro da horizontal. O centro da vertical é exatamente esse que você falou, é no olho, e o centro da horizontal está ali próximo da linha do vestido dela. Que louco, né? Isso 500 anos atrás, né? Não, análises, cara, são maluquíssimas, né? Mas eu vou poupar os ouvintes aí dessas análises, porque é teoria da conspiração, tem muita ideia, e eu vou falar de uma história muito doida desse quadro. Na verdade, é o motivo pelo qual ela ficou tão famosa assim, né? Ela não foi por causa da técnica ou por ser um marco do movimento renascentista, ou até por conta dessa mística mesmo, ou por ter sido pintada pelo Leonardo da Vinci, que a Mona Lisa ficou tão famosa. Você sabe qual foi o motivo dela virar esse fenômeno de... Você sabe que a gente já eu sei mais ou menos. Eu já sei mais ou menos o porquê, mas vai lá. Por que foi? Não, foi uma causa muito posterior ao Leonardo da Vinci, né? Foi muito posterior. 400 anos depois, num dia 21 de agosto de 1911, a Mona Lisa foi roubada, né? E esse roubo só foi descoberto 28 horas depois, porque funcionários e guardas do museu viram o espaço vazio na parede, pensaram que a pintura tinha sido retirada para ser fotografada e não deram o alarme imediatamente. Né? Aí ficou esse buracão aí. Ficou esse buraco. E o mais engraçado é que várias pessoas acabaram presas, né, porque abriu-se um inquérito policial, né, que chegou a atingir o poeta francês Guillaume Apollinaire, que ficou, não sei se é assim que fala, né, Guillaume Apollinaire, e ele ficou preso por uma semana, e inclusive o pintor espanhol Pablo Picasso, ele foi inquirido também, ele foi solto após o interrogatório, né?
Na época pensaram que a pintura estava perdida para sempre, porém a obra acabou reaparecendo 2 anos depois, no dia 12 de dezembro de 1913, em Florença, na mão de um antigo empregado do museu chamado Vincenzo Perugia, né? Agora, a história é engraçada. Esse Perugia, ele trabalhava como carpinteiro e ele era, de fato, o verdadeiro ladrão, né? Foi ele que instalou a porta de vidro que protegia a obra. Ele tinha o uniforme do museu, né? Ele era um funcionário do museu, e ele sabia como era fixada a pintura na moldura. Então, em uma segunda-feira, quando o museu estava fechado para o público, ele entrou com os outros funcionários do museu, desaparafusou a moldura, ele enrolou as roupas dele em volta da pintura, que ela é pintada em cima de uma madeira, né? Não dá para dobrar, né? Ele enrolou as roupas na pintura e saiu andando normalmente com a Mona Lisa embaixo do braço. O roubo só foi descoberto no dia seguinte, quando o museu acabou fechando por uma semana para fazer esse interrogatório aí, para abrir esse inquérito, né? Agora, o que é curioso desta parede vazia aí é que, ao reabrir o museu uma semana depois, houve um recorde histórico de venda de ingressos, porque as pessoas que pagaram não era para ver o quadro, mas para ver o lugar vazio na parede. Ai, que louco. Então já começa aí a história da peça ficar tão famosa, né? Já começou a ficar famosa no buraco, né? No buraco, só de saber que ela sumiu, já começou a adquirir fama. E depois deve ter ficado mais famoso aí quando voltou, o pessoal. Agora vamos ver o que tinha no buraco, porque eu não sei o que tinha no buraco, quero saber o que tinha no Marcelo, buraco. Se prepara, que agora vem a parte mais engraçada da história, né? Tá, mas pera, antes de falar da parte mais engraçada, deixa eu só imaginar o dia que os guardas estavam andando aí, olhar assim, fulano, não tinha alguma coisa ali? O que era que tinha ali? Eu não sei, acho que não tinha nada ali. Será que era um extintor? Acho que nada. Vamos tocar a vida. Levaram o extintor. Tirar esse extintor para recalibrar aqui, para ver se não fala nada. Véio. Ninguém me avisou. Pois é. E pior, o quadro ele ficou muito tempo a poucas quadras do Louvre, né? Sobre uma mesinha do humilde quarto de hotel onde o Perugia vivia. Ele não sabia muito bem o que fazer com a peça, né? Algumas fontes históricas citam um vigarista chamado Valfierno como o mentor intelectual do roubo. No entanto, o Valfierno ele não queria ficar com a pintura original, ele queria usar a notícia do roubo para enganar os milionários com reproduções. Ele havia encomendado 6 cópias da Mona Lisa para vender. Então, ele não queria a original, ele não queria ser acusado de um roubo desse tamanho, ele queria era aproveitar o ensejo e vender as cópias e sumir, né, cara? É um vigarista, um falsário, né, cara? E aí, depois de mais de 2 anos que o Perugia estava com o quadro, né, ele viu um anúncio no jornal sobre um antiquário que propunha comprar obras de arte por um bom preço. Aí ele foi lá oferecer a Mona Lisa e foi preso na hora. Nossa. Mas... Imagina, chegou no antiquário com a Mona Lisa. Pois é, olha só que louco, né? A história ela é tão absurda que as pessoas, ao invés de condenar o ato do Perugia, começaram a se afeiçoar a ele como se ele fosse um romântico encantador, né, cara? Ele acabou ficando poucos meses na prisão e acabou sendo solto, porque era um cara muito ingênuo, né, cara? E aí, foi na onda do outro falsário lá. Foi, e o povo acabou curtindo a história dele, gostando, né? E o roubo fez com que a Mona Lisa não só fosse falada em todas as partes do mundo, mas a sua imagem ela foi reproduzida milhões de vezes em jornais, revistas, noticiários cinematográficos, que na época você tinha jornal no cinema, né? Postais, pôster, até embalagem de produto aparecia a cara da Mona Lisa. Então ela passou do status de uma das obras mais representativas do Renascimento para um verdadeiro fenômeno, ícone da cultura de massa, muitas décadas antes da cultura pop, sendo comparada até a uma celebridade, né, de
tão divulgada, tão mega divulgada que ela foi, cara. E aí, quem causou isso? Perugia. O Perugia, um romântico ingênuo, cara. Pô, Se ele estivesse vivo hoje, ele podia cobrar um pouquinho a voz. Essa obra vale tanto por causa do meu roubo. Não podia dar uns royalties aqui, né? No mínimo ele seria alvo de algum ghostwriter aí que ia fazer a biografia dele, cara. Pô, ia vender milhões de cópias, um best-seller tudo. Parece um pouco a história aí da semana passada lá da cantora do Great Gig in the Sky, né, que recebeu 60 libras pela música, foi embora, e aí fez um estouro aí o disco e não recebeu nada demais, depois ela entrou na justiça para receber alguma coisa mais de 30 anos depois, né? Não é muito maluco, cara? E essa é a história da Mona Lisa. Agora, tiveram atentados, né, a Mona Lisa. Em 56, um homem jogou ácido em cima da obra, acabou danificando a parte inferior, ela teve que ser restaurada. Um boliviano acertou uma pedrada nela também e acabou acertando perto do olho esquerdo dela e tiveram que refazer. Então, teve uma série de atentados aí. E também ela impulsionou uma série de outras artes, né? Se você for ver, não dá para citar nem uma parte pequena, mas você vai ver, por exemplo, obras que nem a música Mona Lisa, do Nat King Cole, que ele lançou em 1950, foi o single mais vendido durante 8 semanas, atingindo 3 milhões de cópias vendidas, acabou sendo premiada com Oscar de melhor canção, né? Outras canções também sobre o quadro, tem a Mona Lisa's Mad Hatter, Mona Lisa's and Mad Hatters, do Elton John. Também tem Mona Lisa do Willie Nelson, tem Mona Lisa do Slick Rick, Mona Lisa do Counting Crows, e tem a Mona Lisa do nosso Jorge Versilo também, né? Que também gravou uma música chamada Mona Lisa. Aí na tela tá o Salvador Dalí, também pintou um autorretrato dele como Mona Lisa em 1954, que é uma doideira, né? Você vê a obra ali em cima, no canto esquerdo superior, ali do Andy Warhol, que ele lançou uma série de serigrafias com as cores da Mona Lisa, afirmando esse seu status de ícone ao lado de Marilyn Monroe e o Elvis Presley, né? E os filmes O Sorriso da Mona Lisa, com a Julia Roberts, e também ali o Código da Vinci, que é do Dan Brown, um livro de 2003, que acabou virando um filme com o Tom Hanks também, é um filme bem legal. Esse daí depois virou Anjos e Demônios, tem mais 2 partes aí desse filme que também são legais, né? Tem óperas que foram gravadas, La Gioconda com Plácido Domingo, tem um monte de inspirações aí que a Mona Lisa gerou. Mas eu quero finalizar aqui a minha falácia aqui do dia sobre uma das inspirações principais aí da Mona Lisa, até mais recente, que é uma foto, um quadro da Mônica Lisa. Essa figurinha, a Mônica Lisa, que a Mônica, esta semana, no dia 3 de março, ela fez 60 anos. A Mônica apareceu pela primeira vez em uma tirinha do Cebolinha, publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 3 de março de 63. Inicialmente, a Mônica era coadjuvante para o Cebolinha, porém, o público passou a coroa para ela, porque achou que o fato dela ser a primeira personagem feminina com papel de destaque fazia mais sentido. E aí, em 1970, a Mônica ganhou a sua própria revista e foi a primeira publicação infantil colorida em terras brasileiras. Que bacana. Né? E essa pintura da Mônica, eu tive a oportunidade de ver, acho que uns 10 anos atrás. A Pinacoteca aqui de São Paulo fez uma exposição do Maurício de Souza, que ele chamou de História em Quadrões. Não é história em quadrinhos, é história em quadrões. Então, ele pega vários quadros de pintores
renomados, quadros conhecidos, e ele, cara, esse trabalho é fantástico do Maurício de Souza, ele pintou os quadros usando técnicas muito parecidas do pintor, claro, dadas as devidas diferenças de conceito, tudo, né? Mas ele tentou se basear na técnica. Então, por exemplo, o Van Gogh, que pinta com espátula, espatulando a tinta, assim, espalhando a tinta, ele usou a mesma técnica para fazer os quadros do Van Gogh, e aí ele fazia essa substituição, ele botava os personagens dele em quadros famosos. Tá aí, você tem aí o Chico Bento e a Rosinha, no quadro Casal de Camponeses do Vincent Van Gogh. Você tem ali embaixo a Mônica e a Magali, essa obra inclusive está aqui no nosso MASP, no Museu de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, que é a Menina de Rosa e a Menina de Azul, do Renoir. Você tem ali em cima o Nascimento da Vênus, do Botticelli, que está lá na Galeria Uffizi, né, em Florença, e ali o primo do Jeremias, o primo do Jeremias, fazendo o papel ali do mestiço do Cândido Portinari, né? Tem, acho que eram umas 50, 60 obras, cara, mas sensacional a exposição. E ela tá viajando o Brasil, cara. Eu vi que ela passou recentemente no Nordeste, estava lá em Pernambuco, tinha passado pela Bahia, não sei o quê. E, cara, puta, se voltar para São Paulo, vamos ver, porque a exposição é muito legal. Bacana, hein? Você não trouxe a foto da Mona Crespa, né? Não, só a Mona Lisa. Pô, tem a Mona Crespa também. Tem o Black Power aí na Mona Lisa, vira Mona Crespa. Tem várias. Eu fui num bar uma vez, eu acho que não sei se foi em Mogi das Cruzes, tal, que o motivo era a Mona Lisa, tinha várias versões de Mona Lisa nas paredes. Agora que eu me lembrei. Faz vários anos, não sei nem se ainda existe esse bar aí. Tem um bar lá no centro que chama, acho que São Jorge, ou Seu Jorge, que tem um monte de Jorges na quadro de Jorge. Então tem o Jorge Clooney, Jorge Versilo, Jorge Ben, um monte de Jorges na parede. É muito legal também. É lá no Centrão, perto do prédio do Banespa, que você falou aí vi já passei por lá, por esse bar aí. Nunca. Eu entrei uma vez lá, tomar um café, alguma coisa durante o dia. Ainda existe, será? Existe. Eu passei recentemente lá, tá lá. Tradicionalíssimo. Legal. Mona Lisa, hein? Emendou Mona Lisa com Mônica, hein? Maurício de Souza. Voltei para a semana, né, cara? Mônica fez 60 anos, dia 3. Legal. Bom, vamos lá para uma historinha também que volta um pouquinho no tempo, mas nem tanto assim, né? Eu vou voltar só 42 anos aí. Vamos lá, colocar na tela. É um assunto que eu já comentei quando eu falei do inventor desse equipamento aqui. Depois eu vou colocar o card, inclusive, aí para linkar essa história do cara que inventou um dos primeiros microcomputadores aí de sucesso do mundo. No caso, o britânico Clive Sinclair. Ele lançou, na verdade, no dia 5 de março de 1981, 42 anos atrás, esse equipamento, o ZX81, da empresa Sinclair Research, fundada por Clive Sinclair, esse britânico inventor aí das décadas de 80 e 90, né? Então, esse computador não foi o primeiro da Sinclair, já eu falo qual foi o predecessor dele, mas o que fez mais sucesso foi esse, né? E do lado tem uma foto fora de escala, né, do processador dele, o Zilog Z80A, né, um processador de 8 bits que ia lá dentro, né? Bom, ele foi lançado, como já falei, em 5 de março de 81, e ele foi, né, criado pela Sinclair, mas produzido pela Timex Corporation. Foi um dos primeiros realmente acessíveis do mercado e se tornou popular muito rapidamente pelos entusiastas de tecnologia, os primeiros programadores, né? Que antes só grandes empresas tinham os grandes mainframes, e era novidade esse negócio de computador pessoal, e foi um dos primeiros, né? Então esses entusiastas começaram a comprar avidamente e a começar a aprender programação, né? Bom,
Ele foi criado, já falei, pelo Sinclair, e ele tinha uma abordagem sempre inovadora na parte de design, mas mesclando o design com componentes baratos, eletrônicos baratos. Então ele conseguia ser algo inovador, mas ao mesmo tempo não muito caro. E acho que isso foi um dos motivadores aí do sucesso dessa máquina, né? O processador, essa da foto, o Z80A, rodava a um clock de 3,25 MHz, 1 milésimo do clock dos processadores atuais, que gira na casa dos 3 GHz. Olha só em termos de clock era 1000 vezes mais lento, né? Isso em 40 anos, né? Mas na época, né, era rápido, né? Na época, realmente, pelos padrões de processadores da época, ele até era rápido, né? Mas ele não tinha monitor, você vê que é uma carcaça muito simples, somente com teclado. Então, para assistir, né, quer dizer, assistir, para ver a saída, né, da imagem, você tinha que acoplar um monitor de TV, né? Um TV comum ou um monitor de computador, que na época não era tão comum, para poder ver as coisas. E você acoplava na entrada de antena de televisão VHF, né? Ele gerava um sinal RF, não era saída HDMI, VGA, nada disso, que não existia na época, né? A saída de antena entrava e você sintonizava normalmente no canal 3 ou canal 4 da televisão. Que era o auxiliar. Porque não tinha canal 3 aqui no Brasil, 3 e 4, né? 4 até acho que tinha, mas o 3 não tinha. Aí ele gerava um sinal RF no canal 3 e você ligava na entrada de antena VHF e você via o que estava acontecendo no computador, né? Mas no começo era isso, você tinha uma chavinha seletora, canal 3 ou 4, que até o telejogo era assim, né? Você tinha que selecionar aí. Geralmente a gente usava o 3, porque o 4 já era, né, usado, né? Para não dar interferência, né? Bom, agora uma curiosidade do processador Z80A, que é esse que está do lado, né, que dava o cérebro para o ZX81. Ele foi projetado por um italiano, um físico italiano chamado Federico Fadin. Você que falou do Leonardo da Vinci, do Perugia, né, aquele italiano, outro italiano aqui, Federico Fadin. Ele é fundador da Zilog, que construiu esse processador, mas ele também tinha sido criador, sabe do quê? Do Intel 4004, foi o primeiro processador comercial. Depois liderou o desenvolvimento do sucessor 8008 e do 8080, que foram os precursores da linha Intel x86 que existe até hoje. Então ele foi o criador desses processadores iniciais aí. Pô, mas voltando tô sentindo falta dos comentários aqui no nosso chat, cara. Pois é, você vai ver aí o pessoal reagindo aí na sexta-feira. Na sexta-feira vou estar aqui acompanhando, só para acompanhar os comentários. O pessoal vai falar, né? Bom, outras curiosidades desse ZX81, ele só tinha 1 KB de memória RAM. Que loucura, né? E era expansível, você podia chegar até 64 KB, mas ele vinha com 1 KB, né? E não tinha memória disco, né? Não existia esse negócio de gravar em disco, esses computadores pessoais dessa época. Você tinha que gravar em fita cassete. Essas são rádio gravador mesmo, você botava do lado o fiozinho e conseguia fazer a gravação e depois a recuperação. E o sistema operacional era o Sinclair Basic, né, que tinha uma linguagem Basic embutida nele, né? Então você consegue ter até uma ideia pela foto lateral dele. Você consegue ver a saída de televisão, consegue ver também entrada de microfone, saída de fone de ouvido e a entrada da fonte 9 volts, corrente contínua. E por onde que fazia a ligação com o gravador? É pela saída da TV mesmo? Provavelmente não? Era essa das microfone e fone de ouvido, que é o que você ligava no correspondente ali do cassete. É verdade. E a velocidade de gravação na fita cassete era entre 260 e 300 bits por segundo. Hoje a gente fala em gigabit, né? De velocidade de rede, mas aí era 260 a 300 bits por segundo, né? E a saída da TV também era fantástica. A resolução de tela de 24 linhas por 32 caracteres. Essa era a tela do ZX81. E você tinha o modo gráfico. O modo gráfico dobrava essa quantidade. Era 64 por 48 pixels, a tela toda. A gente fala em VGA, que é 640 por 480, é exatamente 10 vezes na altura e 10 vezes na largura. Na TV de hoje em dia, o pixel tinha que ser do tamanho de uma azeitona, né, cara? Pois é, né? E
E hoje, para a gente, o VGA, que é 640 por 480, já é um nada, né? É uma resolução muito pequena. E esse era um décimo, na verdade, um centésimo, né? Porque era um décimo no horizontal e um décimo na vertical, 64 por 48, é um centésimo de VGA, né, de imagem. Né? Já eu vou mostrar a tela de um jogo para esse computador aqui. Vocês vão ver a resolução incrível que ele tem. Vocês vão ver. Eu já estou rindo já. O teclado era bem básico, vou voltar a foto aqui do teclado, mas era muito legal, porque a tecla era de borracha, tinha um sonzinho distinto, né, quando você pressionava eles. Você conseguia pressionar várias teclas ao mesmo tempo, era uma novidade na época, conseguia criar efeitos sonoros diferentes ao teclar várias teclas ao mesmo tempo, e cada tecla, como vocês podem ver aí, tem até 5 funções por tecla. Você tinha uma combinação de funções aqui que podia acessar até 5 funções em cada tecla, inclusive comandos prontos basic. Você não digitava os comandos print, print, você já tinha o comando prontinho, em cada tecla é um comando diferente. Então você não digitava o programa assim, cada tecla era um comando já pré-digitado, né? Já tinha Shift, Alt e Ctrl, não? Não, tinha Shift e tinha, eu não lembro muito bem como é que acessava, porque com o Shift acessava o vermelhinho. Mas tem os de baixo de cima, que eu realmente não me lembro como é que você acessava isso. Porque... Devia ter letra maiúscula e minúscula, né? Ou não? Eu acho que não. Minúsculo e maiúsculo eu acho que não tinha. Tá? Mas eu não lembro exatamente como é que se acessava todas as funções aí. Se alguém lembrar, quem teve os ZX81, eu tive o TK85, que foi um sucessor desse, que eu já vou mostrar aqui, que era parecido, mas eu não lembro como é que se acessava todas essas funções, não. Depois eu queria fazer uma pergunta sobre o teclado, não sei se cabe agora. Diga. É o seguinte, esse formato que o Q é numa ponta, o A é logo ali embaixo, o M, isso deve ter sido definido na época das máquinas de escrever, né? Porque segue mais ou menos... Nessa época. Existe um padrão para isso. Você sabe de onde surgiu esse padrão? Precisamos fazer um remote aí falando sobre isso. Eu sei que o teclado QWERTY foi criado porque alguém imaginou essa sequência, mas não sei de onde ele tirou essa sequência, realmente. Eu sei que teve um outro cara que criou o teclado AZERTY, que a sequência era AZERTY em vez de QWERTY, onde tinha estudado a proximidade das letras para ficar mais fácil a digitação. Mas esse não ganhou a parada. Quem ganhou foi o QWERTY. Agora eu não lembro de onde veio. Vamos pesquisar isso e transformar num assunto. Numa oportunidade aí, cara, traz pra gente isso daí, Marcelão. Vamos lá, vamos fazer isso sim, porque é bem interessante esse assunto. Bom, outra coisa... Você falou das letras com serifa e sem serifa semana passada, é super legal de saber mesmo, cara. Pois é de onde veio isso, né? Bom, ele não tinha botão liga-desliga, você botava a fonte nele e já ligava, né? Já falamos das fitas cassetes, o teclado, já comentei dele. Quando ele foi lançado por 69,95 libras. Né, se você descontar a inflação, seria equivalente a uns $270 hoje. Tá? Então, é barato, mas não é de graça, né? Mas, por ser um microcomputador pessoal, uma coisa meio nova, realmente ele ficou muito popular na época, porque o preço realmente não era tão grande. Ele vendeu mais de 1,5 milhão de unidades no mundo todo, então foi realmente um sucesso. O anterior, o ZX80, vendeu algumas dezenas, né, um pouco mais de uma centena de milhares de unidades, né, 100 mil unidades. E aí ele melhorou, lançou o ZX81, e aí esse vendeu mais de 1,5 milhão. Né? E foi o primeiro computador a ser vendido com um jogo, o 3D Monster Maze, pré-instalado. Olha só que fantástica a resolução. Do dinossauro. Monster Maze. É o da direita, tá? Da esquerda é a capinha do cassete. O da direita é a tela inteira. É do cassete mesmo, cara. Exatamente. Então é 64 por 48 pixels. Então aí você deu de cara com o monstro aí, né?
Essa é a resolução do bicho, né? Sensacional. Expectativa, realidade. Realidade, né? No cassete fica bonitinho até, né? Mas na tela nem se mexe, né? No cassete não se mexe. Não, o cassete já é feio, cara. Já não é lá essas coisas, O imagina. cassete parece uma lagartixa brava, cara. O jogo foi criado por Malcolm Evans. Era um jogo de aventura em primeira pessoa em que os jogadores tinham que escapar de um labirinto infestado de monstros. Então você vê que jogos em primeira pessoa já tem desde essa época aí, já há 40 anos. Não, sensacional, porque o cara quer terminar logo o jogo para ir embora. É assustador de verdade, né? Ficar na frente disso. Né? Mas olha, eu joguei bastante coisa desse tipo aí. Eu tinha um simulador de voo da Microsoft para essa resolução aí. Você imagina um simulador de voo nessa resolução. Que lindo. Bom, o ZX81 era muito popular entre os programadores iniciantes. Então, nessa época, venderam muitos livros e revistas escritos especificamente para ensinar a programação BASIC, que vinha embutida na máquina, né? E era a linguagem de programação embutida lá, não precisa carregar do cassete. Ele já vinha embutido na ROM dele, né? Isso acabou ajudando justamente a democratizar o acesso à programação e inspirar a nova geração que surgiu a partir daí. Mas, infelizmente, ele foi descontinuado em 1984, mas acabou deixando um legado aí, por ser justamente um dos primeiros computadores pessoais acessíveis, né? E aí abriu caminho para o resto, né? Só por curiosidade, oi. E não, importantíssimo, né, cara? Tem o seu papel aí. O que veio antes dele, que eu tinha comentado, o ZX80, era essa maravilhazinha aqui. Né? Era menorzinho até do que o ZX81, mas esse não fez tanto sucesso. Vendeu coisa de 100 mil unidades, aí ele aperfeiçoou, que virou o ZX81. Agora, teve clones no mundo todo e no Brasil dessas máquinas, né? Então, por exemplo, você teve algumas empresas de muito sucesso que criaram aqui clones, como o TK82C da Microdigital, né? É um dos clones do ZX80 e do ZX81. Esse já vinha com 2 KB de RAM. Olha só que louco, né? O dobro. É o dobro, né? A resolução era a mesma, né? Mas tinha mas tinha um cartucho atrás, ó, que você colocava expansível 16 KB. Uhum. Que é bem mais coisa, né? E ó, a fonte do lado. A fonte era mais pesada que o computador, tá? Eu tenho ainda a fonte, ela é mais pesada que o computador, pra você ter uma ideia. E aqui nós temos a foto de outros clones, como, por exemplo, o NEZ8000, outro clone com a expansãozinha de memória do lado, e a Prológica com o CP200, já com um design completamente diferente do Sinclair original, mas por dentro era o mesmo tipo de computador, mesmo processador, mesmo sistema operacional, mesmo tipo de disposição de teclas, né? A fonte devia ter tanto cobre ali dentro que você pagava pela fonte e ganhava o computador, né, cara? Eu acho que sim. A fonte que era cara, né? A fonte era o cara, acho que é isso mesmo, porque a fonte era um negócio, né? Compra a fonte e ganha o computador. Bom, depois do ZX81, qual foi o sucessor, né, da Sinclair? O ZX Spectrum, à direita, e o clone nacional da Microdigital, o TK90X. Ele já era colorido, ele já tinha aqueles blocões ali, já podia ter cores, né? Então você vê que o monstro ia ficar mais realista, né? Pelo menos dava para ser um monstro LGBT, pelo jeito, né? Colocou todas as cores. Tinha as cores aí, né? E também tinha o TK85, que é o computador que o DJ também teve esse computador aí. Eu ainda tenho, ele não funciona, não está aqui na minha estante aqui de... era isso que você falou, que ainda tinha coisa na sua estante aí. Na minha estante de museu está aqui o TK85, e do lado você vai ver o Timex Sinclair 1000 e o 1500, que são também sucessores do ZX81, e inclusive o TK85, ele é um clone do Timex Sinclair 1500,
que é um desses sucessores aí do ZX81. Tá. Eu não sei se eu pego o computador aqui. O que você acha de pegar o computador aqui para o pessoal dar uma olhadinha aqui para ver? Vamos pegar ele aí da estante. Manda lá, pega lá. Só para a gente provar. Aqui a gente mata a cobra e mostra o teclado. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui o bicho, ó. Que legal, hein? Vou colocar o microfone aqui. Bom. Não adianta nem eu falar que o Marcelo não vai me ouvir, ou vai ouvir? Tô ouvindo. Ah, tá. Esse daí não funciona mais, né, Marcelo? Não funciona mais, não. Eu tentei ligar outro dia, mas já era. Ó, aqui tem ele, aqui tem atrás, aqui tem onde eu ponho a expansão. E eu, junto com o Boris, fizemos uma... Acho que foi junto com o Boris, porque o Boris também fez isso. A gente instalou aqui um Deep Switch. A gente ligou, né, os dois fiozinhos, um no terra do processador ZX80 e outro num dos pinos de reset. A gente implementou um reset de hardware nele, porque ele não tinha reset. Se ele travasse, você tinha que desligar da energia, aguardar alguns segundos e ligar de novo, porque ele, como a gente falou, não tem botão liga-desliga, né? Então a gente implantou o reset. Você clicava aqui e resetava a máquina como se tivesse desligado e ligado. Um interruptorzinho, cortava a energia. Mas não cortava energia. Ele aterrava o pino, se eu não me engano, o pino 26 do processador, que é o reset dele. Então ele continuava energizado, mas se dava uma ordem para o processador para ele restartar do zero. Então a máquina continuava energizada, mas você dava uma ordem para o processador reiniciar de novo. Esse daí que era compatível lá com o CP200, não? Esse aqui veio um pouquinho depois. O CP200 era, acho que, compatível mais com o... Deixa eu ver aqui. O 80? Eu acho que era mais que essa linha do ZX80 e 81. ZX80 e o 81. Era o CP200. Mas era muito parecido, mudava quase nada. Era um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais rápido, mas esse Spectrum era colorido, essa era a vantagem, mas não mudava muita coisa, não, né? E esse cara aqui, acho que chamou 85 porque foi lançado provavelmente em 84, por aí. 84 para 85. Foi a época que eu entrei na faculdade, inclusive. E é isso aí, sessão nostalgia do computador, os primeiros microcomputadores da Sinclair Research, que tiveram clones no mundo inteiro, né? E aí o que me motivou, inclusive, a entrar para essa área de programação, análise de sistemas, foi justamente esse computador aí, né? Eu peguei o manualzinho dele que vinha, era um manual de BASIC, estudei o BASIC e aprendi a programar sozinho aqui, né? E minha primeira atividade remunerada foi justamente dar um cursinho de BASIC por causa disso. Eu ainda estava no 8º ano, então, 3º ano do médio, né, do colegial. Aí eu acabei, né, pegando uma turminha aí para ensinar BASIC, porque eu tinha aprendido sozinho aí nesse computador aí. E digitei um programa de Adventure, né, que a gente já comentou em outro remote lá. Eu comprava todas as revistas, como é que chamava a revista? Esqueci o nome da revista, semanal, e veio em alguns fascículos o programa, um joguinho Adventure. Aí você digitava, salvava na fita cassete, na semana seguinte recuperava, digitava mais um pouco, salvava. E depois que você digitou tudo, aí você dava o run no programa e começava a jogar e tentava descobrir o final dele. Uma doideira. Muito legal, né, cara? Muito legal. Você fala para molecada hoje em dia isso, cara, eles não tem nem ideia do que você está falando, né? Não, e era tudo tão rudimentar, né, cara? Hoje você vê... Cara, eu tinha 2 mãos esquerdas para fazer programação, essas coisas também, cara. Era uma negação. Mas, cara, hoje você entra nesses
tem tudo tão automático, você monta a sua página web, você faz programação, você faz diagramação, não sei o quê, de uma maneira tão intuitiva, né, cara? É maluco. A tecnologia evoluiu de uma forma muito inclusiva nesse aspecto, né? Tirou o emprego dos programadores, muitos deles, porque o pessoal hoje tem estúdio em casa, né, cara? Mas tem uns níveis de programadores hoje em dia até Claro, muito bons aí, né? Para claro. coisas muito mais de alto nível do que dessa época aí, né? Sim, sempre vai ter, né, cara? Tem mercado, mas o mercado ele é uma pirâmide, né? Você vai ficando mais ali para o topo da pirâmide, onde o pessoal realmente precisa de expertise, tecnologia e tudo, né? Mas tornou uma coisa muito mais popular, muito mais acessível, né? A gente interagia com a máquina, de pegar lá, abria o computador e soldava um fio lá dentro para fazer o negócio funcionar do jeito que você queria, né? Imagina, né? Hoje em dia você nem quer abrir mais o notebook para fazer nada. Claro. Não dá trocar um HD e tal, mas soldar pino da placa-mãe é uma coisa doida, né? Muito. Muito legal, hein? É isso aí, gente. Então, eu só tenho aqui agora para dar as felicitações para alguns aniversariantes de hoje. Pode ser, Marcelão? Vamos lá. É o momento? É a hora? Sim, sim. É a hora. Então, vamos dar um abraço caloroso aí a algumas personalidades que estariam fazendo aniversário se estivessem vivos, e as outras ainda estão vivas, né? Por exemplo, Lolita Rodrigues, que está aí no cantinho direito em cima, ela nascida em Santos, de 1929, 10 anos mais velha que a minha mãe. Ela está fazendo 94 anos, bonitinha. 94? De que ano que ela é? Ah, não, 94? 94 anos. Ela é de 29, 10 de março de 29. Entendi que era de antes, tá. E é ela que 29. fazia o Almoço com as Estrelas com a Ayrton Rodrigues, né? Exatamente, ela tinha o programa. Começou ali como cantora da época dourada lá do rádio, né? As cantoras de rádio. Ela começou a atuar bem precoce, acho que ela tinha 12, 13 anos quando ela começou a participar de telenovelas no rádio, tudo. Depois foi cantora de rádio, e aí teve o Almoço com as Estrelas, que durou pelo menos uns 20 anos, acho que era de 1959 ou 60, por aí, até 1979, 80, 81, ela foi Eu lembro longe. que minha avó acompanhava sempre, né? Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas, eu cheguei a ver esse programa no ar, cara. Era realmente um dos programas aí, padrão Hebe Camargo, Silvio Santos, né? Pessoal dessa que gosta desse tipo de coisa, assim, desse tipo de variedade que acompanha, né? Outro bonitão aí que está na ativa ainda, com 78 anos, é o Vanderlei Cardoso, está ali na foto, bonitão à esquerda, em cima, né? Esse também começou bem cedo, um paulista do bairro de Pirituba, né? Está aí com 78 anos hoje, fazendo aniversário. O Papo, que não está mais entre nós, é o guitarrista que a gente falou no começo ali do Reboot, que percutiu aí a data do dia do guitarrista, um guitarrista argentino, apelidado também de El Carpo, né? O nome dele, na verdade, é Norberto Aníbal Napolitano. A gente tem o Kid Vinil também, que foi um dos grandes apoiadores aí do movimento punk, fez muito sucesso na década de 80, aí, com as bandas Verminose, Magazine, Kid Vinil e os Heróis do Brasil, Kid Vinil Experience, né? Foi um cara importante aí para o rock nacional. Faleceu em 2017, né? Ele passou mal durante um show que ele estava fazendo em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, acabou entrando em coma, foi levado para o hospital, entrou em coma, e depois de um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Outro que está aí na foto também, que faria aniversário hoje, é uma história trágica também do nosso cartunista Glauco. O Glauco aí, a gente... não sei se você se lembra dessa história, faz 13 anos já, eu nem achei que fazia tanto tempo, mas ele foi assassinado na frente da casa dele, com ele e o filho, né? Um cara maluco ali apareceu, que queria sequestrar ele para levar ele para falar para a mãe que ele era
Jesus Cristo e não sei o quê, e o filho dele chegou nessa hora, ele acabou atirando no Glauco e no filho dele, que chamava Raoni, né? O cara depois ele foi preso, né, tentando atravessar ali a ponte da como é que é a ponte ali do Paraguai? Ponte da Felicidade? Da Amizade, né? Ponte da Amizade. Ele foi preso ali, tentando fugir para o Paraguai em 15 de março, logo depois, aí, 2010, 5 dias depois. Não. Ele foi morto dia 12 de março, 2 dias depois do aniversário dele. Né? Ele foi preso, aí depois ele acabou sendo assassinado no próprio presídio que ele estava preso lá em Goiás. Outra aí que tá fazendo aniversário hoje é a Sharon Stone, nascida em 58, está fazendo 65 anos, e não deixa de ser bonita essa mulher, né? Essa foto é comportada, né? Essa foto tá, é que ela não descruzou a perna ainda. É do filme lá. Como é que é o nome do filme? Instinto Selvagem, com Michael Douglas, né? Uhum. E esse filme é velho, cara. Esse filme aí acho que é de 80 e alguma coisa, ou comecinho do 90. Pois é, ela tá fazendo 65 anos, já foi uma sex symbol aí. Agora, um cara que eu queria, tem uma foto específica dele, é o Jeff Ament, que é, ou Ament, acho que é Jeff Ament, que é o baixista do Pearl Jam, e um dos fundadores da banda Pearl Jam, junto com Stoney Gossard, Mike McReady e o Ed Vedder, né? Ele é conhecido, além dos trabalhos no Pearl Jam, mas também ele é conhecido com outras bandas grunge de Seattle, como Green River, Mother Love Bone, né? E duas coisas interessantes sobre a performance dele é que ele muitas vezes utiliza um baixo fretless, né? Um baixo sem traste, e às vezes ele utiliza esse contrabaixo aí de tocar de pé, que também não tem os trastes. Ele às vezes utiliza isso ao vivo, e um que é marca registrada dele é um baixo de 12 cordas, cara, que é esse baixo da Hammer, que aparece só a mão do baixo aí. Se você prestar atenção, ele tem uma corda grossa e 2 cordas fininhas, então é como se fosse um baixo de 4 cordas normais, e ele toca as 3 cordas, como um violão de 12 cordas, que são 6 cordas duplas. Esse baixo de 12 cordas é um baixo de 4 cordas triplas. Né? Então é complicado isso, hein? Na verdade, eu acho que ele mantém a mesma digitação, só que deve ser muito mais duro de tocar, e ele tem que ter um dedilhado que ele consiga pegar as 3 cordinhas ali sempre de uma toca só vez. Cada vez toca as 3 ao mesmo tempo. As 3 ao mesmo tempo. É como se são 4 cordas triplas, né? É o caso do violão de 12. Você sempre tem que pegar as 2 cordinhas, mas a afinação é igual no violão de 12, só que as cordas são oitavadas. Nesse caso, deve ser isso daí também. Deve ser a grave e 2 agudinhas que dá a oitava. O piano também, algumas notas mais graves do piano também são cordas duplas e cordas triplas, né? Que o martelinho percute e toca todos os sons junto para dar os harmônicos, né? Tá. E para finalizar os aniversariantes do dia, vamos falar de um clássico. Eu tenho até medo de falar desse cara aqui, ele sair da tela e me dar um supapo aqui, cara. É Mr. Chuck. Mr. Chuck Norris, nascido em 10 de março de 1940. Tá aí fazendo 83 anos o Chuck Norris, cara. Olha que beleza. 83 anos já, hein? 83, um artista que chama-se artista marcial, né? Ator, produtor e americano. Depois que ele serviu as Forças Aéreas dos Estados Unidos, ele começou a se tornar conhecido como praticante de artes marciais, e aí os filmes que ele acabou protagonizando em Hollywood, ele era o cara, né? Ele era o cara, tanto que criaram-se várias lendas aí a respeito do Chuck Norris, e tem um livro que fala das máximas do Chuck Norris, e eu trouxe algumas aqui, muito legal, específicas, para a gente dar umas risadas para finalizar. Com
Com Bruce Lee. Com Bruce Lee. Caras pesados aí, né? Esse é muito... só a foto dele já é muito pesada, né? E mais recente ele teve nos filmes Os Mercenários ali também, com o Stallone, o Boquinha, que minha mãe fala, né? E você sabe que as máximas do Chuck Norris começam agora, né, cara? Você sabe que o Chuck Norris ele construiu o próprio hospital onde ele nasceu, né? Na escola, os professores levantavam a mão para poder falar com o Chuck Norris. Quando o Chuck Norris saiu de casa, ele disse para o pai dele: agora você é o homem da casa. Né? Deus fez o mundo em 6 dias, aí no 7º dia ele falou: agora eu vou descansar, e o Chuck Norris falou: agora pode. Jesus andou sobre as águas, Chuck Norris nadou na terra. Eles queriam colocar a face do Chuck Norris no Monte Rushmore, mas o granito não era forte o suficiente para aguentar a barba dele. Nossa. Né? Uma vez o Chuck Norris levou uma facada no olho e a faca ficou cega. As lágrimas do Chuck Norris curam até câncer. O problema é que ele nunca chora. Nossa. O Chuck Norris já contou até o infinito 2 vezes. Chuck Norris consegue dividir por 0. O Chuck Norris não dorme, ele aguarda. Antes de dormir, o bicho-papão checa embaixo da cama para ver se o Chuck Norris não está lá. Os fantasmas fazem fogueira para contar histórias sobre o Chuck Norris. Nossa. Chuck Norris já foi até Marte, e é por isso que não há sinais de vida lá. Nossa. O Chuck Norris não lê livro, ele encara os livros até obter a informação que ele precisa. Chuck Norris é ele que diz para o Simon o que ele deve fazer. Nossa. Chuck Norris é capaz de ganhar um jogo de xadrez com apenas uma jogada. E o Papai Noel, ele só não existe porque uma vez ele esqueceu o presente do Chuck Norris. Deu um fim pro Papai Noel. Cara, tem centenas, né, de frases dessas que o pessoal vai criando, né? Mas é muito legal. Ai, meu Deus. É isso daí, Marcelão. Feliz aniversário. Ele deve se divertir também com essas frases, mas ele deve inventar algumas aí também e lançar também para. Ele falou que gosta, ele acha engraçado essas tiradas dele. Ele é um cara de bom humor. Cara, é só não deixar ele de mau humor, não é legal, né? Então tem que deixar de bom humor, né? Só não deixa ele de mau humor, né? Você falou da tabela periódica, diz que a gente só não descobriu mais elementos da tabela periódica porque o Chuck Norris se recusa a fazer exame de sangue. Ai, meu Deus. Fala, Glória! Se o universo, como é que o mundo da Marvel, né, fosse aqui na Terra, o Thanos ia se cuidar, né? Porque nós ia dar um jeito nesse Thanos aí. O cara ia fazer assim, o Thanos ia sem a manopla, né? Ai, Jesus. Bom, vocês estão ao vivo aí na sexta-feira, vocês sabendo mais tiradas do Chuck Norris, bota aí no chat e nos comentários se você está vendo a gravação aqui, porque eu quero saber das outras agora, né? Para quem é nerd, tem uma boa aqui também. Ó. O Chuck Norris consegue criar uma PA e uma PG com os números primos usando uma razão a geratriz de PI. Nossa senhora, complicado o negócio. Se o cara divide por 0, imagina o resto, né? Não é? E dá troco, divide por 0 e dá troco ainda. Rapaz. Tá bom. Então tá, gente, é isso. Sensacional, cara. Hoje dei muita risada, tô até lacrimejando aqui, cara. Finalizar com o Chuck Norris é muito bom, hein? O programa foi bem engraçado, cara. Pois é. É isso aí, então. Eu não tenho maturidade suficiente para continuar mais esse programa.
É isso aí, então. Então tá bom, gente. Já estamos a 1h25 no ar aí. Era para ser um programa um pouquinho mais curto, porque foi pré-gravado, mas não deu certo, né? A gente consegue se estender um pouquinho mais, né? Mas é isso, é legal. Bom fim de semana a todos. E a gente se vê provavelmente ao vivo dessa vez, agora no próximo episódio 47. Dia 17. 17. 47 Episódio no 47. 17. É isso aí. Legal, gente. Bom fim de semana. Não esqueçam de se inscrever no canal e assistir os cortes que vão sair durante a semana. Beleza. Valeu, galera. Valeu, Valeu, Marcelão. gente. Bom final de Abraços. semana. Até mais. Tchau, tchau.